Tá. Bom, pessoal, então boa tarde a todos, boa tarde ao Jefferson e à banca, que eu vou estar apresentando daqui a pouco, e boa tarde a todos que estão aí prestigiando essa defesa de trabalho de conclusão de curso. Então, hoje nós estamos, dia 25 de novembro, 15 horas e 7 minutos, iniciando a defesa do trabalho de conclusão de curso do aluno Jefferson de Paula Miranda, que é estudante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro, CEDERJ, o polo professor Darcy Ribeiro, aqui do município de Volta Redonda, região sul do estado do Rio de Janeiro. O Jefferson vai estar defendendo o trabalho dele intitulado Mamíferos de Médio e Grande Porte, da área de relevante interesse ecológico Floresta da Cicuta, uma área protegida no sudeste do Brasil, que foi orientado por mim. Eu sou Sandro Alves, engenheiro florestal e mestre em zoologia, e também analista ambiental do ICMBio, atualmente atuando aqui na área Floresta da Cicuta, que foi a área de estudo do trabalho que o Jefferson vai estar defendendo hoje. Nós temos duas brilhantes profissionais e amigas compondo a nossa banca de hoje. Primeiro, a mestre Bianca Tamires Silva dos Santos, que é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará, mestre em Zoologia pelo Programa de Pós-Graduação em Zoologia da Universidade Federal do Pará com o Museu Paraense Emílio Guild, e atualmente doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas da Universidade Federal do Pará. E também a professora Luciana Cristina do Carmo Silva Carvalho, que é graduada em Ciências Biológicas pela UFRJ, é mestre no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental da Universidade Federal Fluminense, a UF, o campus de Volta Redonda, e tutora presencial no curso de Ciências Biológicas do CEDERJ UFRJ, aqui do Polo Professor Darcy Ribeiro, Volta Redonda. Então, o Jefferson ele tem, segundo as regras, 20 minutos para fazer a defesa dele, a apresentação do trabalho, e logo após nós abriremos as arguições das duas professoras convidadas da nossa banca, tá bom? Então, Jefferson, com você, 20 minutos. Obrigado. Pessoal, boa tarde. O Sandro já me apresentou, meu nome é Jefferson, né? Estou aqui hoje apresentando meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Mamíferos de Médio e Grande Porte da área de relevante interesse ecológico Floresta da Cicuta, uma área protegida no sudeste do Brasil, sob a orientação do mestre Sandro Leonardo Alves. Esse trabalho, ele é um artigo que foi publicado na revista Checklist, em 20 de outubro de 2021, tá? Onde eu sou um dos coautores. E aí, iniciando, né? A Mata Atlântica ela é um bioma com características únicas, né? Com uma das maiores biodiversidades e endemismos do mundo. Isso é devido à sua alta heterogeneidade ambiental, que inclui aí vários tipos de solo, vegetação, variação topográfica, além de temperatura também e precipitação. Isso tudo decorrente da sua ampla extensão, né? Que vai desde o sul até o nordeste do país. E também por conta da sua história evolutiva complexa da biota e o ambiente. Atualmente, ela também é caracterizada por possuir muitas espécies ameaçadas, espécies endêmicas, ou seja, que só ocorrem neste bioma, e ainda desconhecidas. E também pela extrema degradação, fragmentação, pouca proteção e também conservação insuficientes. Da cobertura original, restam hoje cerca de 11,4% a 26%, né, sendo que cerca de 97% são fragmentos menores que 200 hectares. E apenas 30% desse restante está em áreas protegidas. A floresta de interior ela é uma das sub-regiões biogeográficas mais ameaçadas do bioma Mata Atlântica. E hoje ela tem apenas 7,1% da sua vegetação original e apenas 6,8% dos seus remanescentes florestais são protegidos. A vegetação predominante na floresta interior é a floresta estacional semidecidual, e apesar de ainda abrigarem uma riqueza de espécies bem significativa, né, e com um grande número de espécies endêmicas, os estudos com as assembleias de mamíferos em florestas densas e úmidas é mais frequente do que nas florestas estacionais. O Brasil
Atualmente estão listadas 762 espécies nativas de mamíferos, isso é maior do que em países vizinhos. E a Mata Atlântica são mais de 300 espécies, cerca de 30% delas endêmicas, né? A Mata Atlântica ela é o segundo bioma brasileiro com maior diversidade de espécies de mamíferos, perdendo apenas para a Amazônia. No entanto, a maioria desses remanescentes da Mata Atlântica, eles têm altos níveis de defaunação causada pelo homem, e isso resulta aí na perda da maioria dos mamíferos de médio e grande porte, principalmente em paisagens modificadas pelo homem. Os esforços de campo são essenciais para obter dados sobre riqueza e composição das espécies, e também servem de base para muitas ações de conservação e manejo. Neste estudo, nós investigamos pela primeira vez a Assembleia de Mamíferos Terrestres de médio e grande porte da área e floresta da cicuta, e que é um fragmento de floresta atlântica estacional semidecidual, no sudeste do Brasil, com o objetivo de fornecer dados sobre a riqueza e composição das espécies. A área de estudo nossa é a área de relevante interesse ecológico Floresta da Cicuta, que é uma unidade de conservação federal, criada em 1985 com aproximadamente 125 hectares. E segundo o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, as ARIEs são geralmente áreas pequenas, né, menores que 5.000 hectares, com características naturais extraordinárias ou abrigando espécies raras da biota regional. A unidade fica localizada entre os municípios de Volta Redonda e Barra Mansa, e é uma região que foi bastante impactada desde o século XVI por conta dos ciclos econômicos de exploração de recursos naturais. O entorno da unidade ele é predominante de pastagens antigas em terras particulares, tá, onde há pecuária e atividades agrícolas, e isso intercalado com fragmentos de matas originais em vários tamanhos e estágios sucessionais. A região onde está a unidade, ela pertence à região da Bacia do Médio, Rio Paraíba do Sul. Ela possui duas estações bem definidas, né, uma estação seca, que vai de maio a setembro, e uma chuvosa, que vai de outubro a abril. E os principais corpos hídricos da Floresta da Cicuta são o Rio Brandão e o Córrego Água Fria, mas possuem outros pequenos córregos efêmeros também. E aí, nos métodos, né, nós fizemos um levantamento de mamíferos de médio e grande porte da floresta, utilizando armadilhas fotográficas e observações diretas. O trabalho foi realizado de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, exceto o mês de julho de 2017, e as câmeras elas ficaram ativas durante 24 horas por dia, totalizando um esforço amostral de 2.257 câmeras-dias, variando aí de 4 a 92 câmeras-dias por ponto de amostragem. Esse cálculo de câmeras-dias ele é feito através da multiplicação do número de dias de amostragem vezes o número de câmeras utilizadas. Aqui uma foto do tipo de armadilha que nós utilizamos e algumas fotos das instalações. E ao todo foram 62 pontos de amostragem que compreenderam áreas de interior e de borda da floresta, né? Essa amostragem ela ocorreu em anos diferentes, né? No mapa a gente pode ver que os pontos em vermelho foram amostrados em 2017, os pontos em azul claro em 2018 e os pontos em azul escuro começaram em 2017 e foram até 2018. Tá? E para a instalação dessas armadilhas, nós procuramos áreas com maior probabilidade de aparecimento de mamíferos, sendo elas trilhas antigas e recém-cortadas, pequenos córregos, margens de rios, próximo a árvores frutíferas, abrigos naturais e abrigos artificiais, como algumas construções antigas abandonadas dentro da floresta. E aí nós consideramos como sendo um registro independente aqueles registros com intervalo superior a 1 hora. Tá? Isso é para evitar problemas com animais como o coati, que são animais gregários, que formam grupos de muitos indivíduos. Ou então espécies como o tatu, que ficam muito tempo em frente à armadilha. E aí poderia superestimar o número de registros, porque ia ficar batendo foto o tempo todo. E nós também nunca deixamos armadilhas fotográficas ativas simultaneamente em pontos com menos de 300 metros de distância. Isso para evitar que um mesmo indivíduo ele seja registrado numa câmera, depois ele vai em direção a outra armadilha e seja registrado lá também, o que também superestimaria o número de registros. Nós inspecionamos as armadilhas em intervalos regulares de 7 a 15 dias para verificar a condição delas, trocar as pilhas, os filmes e avaliar a eficiência dos pontos de amostragem.
E a eficiência desses pontos, ela era verificada pelo seguinte: quando a armadilha registrava menos de uma foto a cada 3 dias, esse ponto não era eficiente. E aí, para avaliar a riqueza de espécies, é mais vantajoso a gente mover a câmera para um novo local do que manter ele por muito mais tempo no local onde não está tendo tanto registro. E consideramos com um médio e grande porte todas as espécies maiores que 1 quilo. Nós também registramos aí todas as espécies de mamíferos que foram vistas durante o trabalho, e a gente fotografou sempre que possível, especialmente as espécies de mamíferos arborícolas, porque era mais difícil de ser registrados pelas armadilhas. Para avaliar a eficácia da nossa amostragem, nós geramos uma curva de rarefação baseada em amostra com 1000 randomizações e calculamos os estimadores de riqueza de espécies Jackknife 1 e 2. Tanto os cálculos da curva de rarefação quanto dos estimadores foram feitos pelo Software Estimate, da versão 9.1.0. E nós também classificamos cada espécie de acordo com seu estado de conservação, né, com base nas categorias de risco de extinção das listas oficiais de espécies ameaçadas. A nível global, foi utilizada a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional de Conservação da Natureza. A nível nacional, a lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção, do Ministério do Meio Ambiente, CMBio, e a nível estadual, a lista de espécies ameaçadas de extinção do estado do Rio de Janeiro. E ao todo, né, nos resultados, foram 19 mamíferos terrestres de médio e grande porte registrados na área floresta da cicuta, sendo 17 espécies nativas e 2 espécies domésticas. Isso compreende 15 famílias e 8 ordens, sendo que a ordem dos carnívoros foi a mais rica, né, com 8 espécies de 4 famílias, seguida pela ordem dos roedores, com 3 espécies de 3 famílias. Representado apenas por uma espécie, nós tivemos as ordens Lagomorpha, Didelphimorpha e Cetarctiodactyla. E as famílias mais representativas foram dos canídeos, com 3 espécies, incluindo uma doméstica, seguidas de felídeos e prossonídeos, cada um com 2 espécies. Apenas para informação, nós também registramos 2 pequenos mamíferos, que foi o caso do caxinguelê, o Guerlinguetus brasiliensis, e também de possíveis indivíduos híbridos de saguis não nativos invasores, que seriam o Calitrix jacus e Calitrix penicillata, né, o sagui de tufos brancos e sagui de tufos pretos, respectivamente. E aí as espécies registradas de animais nativos foram o cachorro do mato, Cerdócium tous, o lobo-guará, Chrysocium brachyurus, o Erpailurus jaguarundi, que é o gato mourisco, e o Leopardus gutulus, gato do mato pequeno, a lontra, né, Lontra longicaudes, o coati, que é o Nassua, o Procyon cancrívorus, que é o mão pelada, o Cabaços tatuai, que é o tatu de rabo mole grande, também o tatu galinha, o Dasypus novincinctus, o Didelphis aurita, gambá de orelha preta, o tapeti, Silvilagos tapetilus, a preguiça comum, Bradipus variegatus, o tamanduá tetradátila, que é o tamanduá mirim, o bugio ruivo, Aloata clamitans, hidrocóiros, hidrocairos, a capivara, e Cuniculus paca, né, a paca, o Coendospinosus, que é o ouriço cacheiro, e também a nossa espécie não nativa invasora, que é o possível híbrido de sagui de tufos brancos e sagui de tufos pretos. E além disso, 2 espécies domésticas, né, que foi o Canis lupus familiaris, o cão doméstico, e o boi doméstico, Bos taurus. Ao todo, foram 859 imagens, apenas com as armadilhas fotográficas. Isso corresponde a 660 registros independentes de 15 espécies de mamíferos. 11 dessas espécies foram registradas apenas pelas armadilhas fotográficas e 4 foram registradas apenas por avistamentos ocasionais, que é o caso aí do bicho preguiça, o ouriço cacheiro, o bugio ruivo e o lobo-guará. Os estimadores de Jackknife 1 e 2, eles retornaram para a gente 14 espécies que a gente deveria encontrar no estudo. E foi bem próximo do que realmente foi encontrado nas armadilhas fotográficas, que foram 13 espécies nativas. A curva de acumulação nossa, ela atingiu a assíntota. Isso demonstra que o nosso esforço amostral conseguiu registrar todas as espécies de mamíferos de médio e grande porte esperadas para a unidade, e essa curva ela serve para dizer se precisaria coletar ou não mais dados em campo. E a nossa, ela mostra que o maior esforço amostral não iria mais significar mais espécies adicionadas à riqueza.
Das 17 espécies nativas registradas, 7 estão classificadas de alguma categoria de risco de extinção, em pelo menos uma das listas oficiais de espécies ameaçadas, que é o caso no nível global do bugio ruivo, do gato do mato pequeno e do tapiti. A nível nacional, o bugio ruivo, o gato do mato pequeno, o lobo-guará, o gato mourisco e a lontra, né, que é vulnerável na Mata Atlântica, e a nível estadual, a paca. Algumas espécies também estão nas categorias de quase ou presumivelmente ameaçadas em contexto global, nacional ou estadual. Aqui são nossas listas de espécies com o estado de conservação. E aí, como discussão, né, essa foi a primeira lista publicada de espécies de mamíferos da área e floresta da cicuta. Tá? Isso representa uma importante contribuição para o conhecimento da biodiversidade de mamíferos em remanescentes de floresta estacional da Mata Atlântica no Médio Paraíba do Sul. E os remanescentes daqui dessa região, apesar de manterem uma significativa biodiversidade, eles carecem de estudos biológicos e inventários, especialmente das assembleias de mamíferos. A riqueza de mamíferos registrada no nosso trabalho, já excluindo aí as espécies domésticas, invasoras e pequenas, ou seja, com N igual a 17, ela foi semelhante à riqueza média de áreas protegidas também com N 17. E foi maior do que em áreas desprotegidas, onde o N se apresentou 15. Com registros apenas com as armadilhas fotográficas, já excluindo aí pequenos mamíferos e espécies domésticos, ou seja, com N de 13, nós obtivemos uma riqueza de mamíferos terrestres de médio e grande porte semelhante a que já foi registrada por este método na Mata Atlântica, onde o N também é 13. A área e floresta da cicuta, ela abriga aí uma riqueza de mamíferos de médio e grande porte maior ou semelhante a outros fragmentos protegidos e não protegidos menores de 500 hectares de floresta estacional semidecidual aqui no Sudeste. E a nossa riqueza ela foi maior do que a riqueza indicada por alguns estudos em algumas áreas protegidas maiores que 500 hectares. Nos últimos anos, né, alguns inventários biológicos daqui da unidade têm demonstrado que ela retém algumas características das florestas primárias, e ela atua como um refúgio para espécies vegetais e animais, e por conta disso ela cumpre o seu papel de área natural protegida ao resguardar aí grande parte da biodiversidade da Mata Atlântica. Mesmo com o longo tempo de isolamento e o tamanho pequeno para a unidade. O bugio ruivo, que é a espécie símbolo da floresta da cicuta, é um dos 25 primatas mais ameaçados do mundo, e ele tinha uma população considerável aqui na unidade, porém o surto de febre amarela entre 2017 e 2018 reduziu drasticamente essa população, podendo ter trazido ela à extinção local. Uma possível solução seria a translocação de indivíduos para cá novamente, podendo até recuperar as interações ecológicas, como, por exemplo, a dispersão de sementes em que esses animais são envolvidos. Já o caso da distribuição geográfica do tapeti, né, ela é incerta, porque o holótipo dele foi registrado a 25 quilômetros daqui, em Porto Real, porém, alguns pesquisadores consideram que essa espécie já é extinta na região. Né, por conta da degradação, aumento da população em volta e tudo mais. Então, esses registros eles são importantes para o conhecimento da espécie, da conservação também, e para a confirmação da sua ocorrência aqui na região do Médio Paraíba do Sul. Esses dados apresentados destacam o alto valor biológico da floresta da cicuta, e eles reforçam também a importância de pequenos fragmentos da floresta nativa, que contribui significativamente para aumentar a diversidade em nível de paisagem, fornecendo aí hábitats valiosos para muitas espécies florestais e também desempenhando um papel importante como trampolins, e assim evitando extinções locais. Aproximadamente metade das espécies de mamíferos registradas na floresta cicuta estão classificados sob algum nível de ameaça, ou estão quase ou presumivelmente ameaçados, enfatizando aí a importância de incluir valor de conservação dos pequenos fragmentos em políticas específicas de manejo de conservação. E aí, para melhorar essa conectividade de habitat entre pequenos fragmentos florestais isolados no entorno da floresta cicuta
e, consequentemente, melhorar a sua conservação e reduzir os efeitos de borda, é bem viável convencer os proprietários das terras do entorno, as terras privadas, a implementar medidas de gestão de paisagem destinadas a recuperar essas áreas degradadas. E, no caso, para ajudar, né, a reduzir as ameaças às espécies nativas e os seus habitats, uma coisa benéfica seria a melhor aplicação da lei, né, e os programas educacionais nas áreas do entorno. E aí, independente de ser uma área pequena, a persistência de uma assembleia diversificada de mamíferos terrestres, incluindo espécies ameaçadas, permite que a área e floresta da cicuta desempenhe um papel importante na formulação de prioridades e estratégias de conservação para a biodiversidade de mamíferos nos últimos remanescentes da Mata Atlântica. E aí eu quero agradecer ao meu orientador, o mestre Sandro Alves, né, aos demais membros da banca, a professora Luciana e a bióloga Bianca, a antiga equipe de apoio à gestão do ICMBio Área e Floresta da Cicuta, em especial a engenheira agrônoma Márcia Porto, que acompanhou todas as etapas de realização da pesquisa, ao Comitê de Bacias Hidrográficas do Médio Paraíba do Sul, pelo parcial financiamento da revelação das fotos, ao Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, o CENAP do ICMBio, pelo empréstimo das armadilhas fotográficas, aos professores e tutores vinculados ao consórcio CEDERJ, aos amigos que acompanharam e me apoiaram até o momento, e a todos que aqui estiveram acompanhando a apresentação. Aqui um QR Code para quem quiser acessar o artigo, é só apontar a câmera, e os links da área e floresta da cicuta. Boa tarde a todos e muito obrigado. Obrigado, Jefferson. Sua apresentação foram exatos 19 minutos dentro do tempo. Ainda sobrou 1 minuto aí, mas está ótimo. Boa apresentação. A gente vai, então, agora passar para as contribuições e arguições da banca.